Olá, meu querido irmão, querida irmã, prezados amigos. Aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Hoje com a história do diácono Felipe, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E fez-se naqueles dias uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe até a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E Filipe levantou-se e foi, e um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, ao qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E Filipe agora já estava em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Palavra poderosa do capítulo 8 de Atos. Depois de contar a história do martírio do primeiro diácono Estevão, agora Lucas dedica um capítulo inteiro a contar a história, um pedaço da história de um diácono chamado Filipe. Em Atos 6, registra a escolha dos diáconos. Dentre os 7 diáconos, lá estava Filipe. Atos capítulo 7, vem a história da morte do diácono Estevão. E no capítulo 8, logo no início, vem a perseguição e a dispersão da igreja. E Filipe começa uma grande viagem. A viagem de Filipe de Jerusalém vai até Cesareia. Ele começa no primeiro versículo em Jerusalém e no último versículo do capítulo 8 já chegou em Cesareia. E durante toda essa viagem entre Jerusalém e Cesareia, o capítulo 8 de Atos revela que o diácono Filipe tornou-se, na verdade, um grande evangelista. Filipe foi um diácono evangelista comprometido com a pregação da palavra de Deus, com a pregação do evangelho. Em todos os lugares por onde passou ensinando o evangelho, pregando a palavra, e isto está bem claro neste capítulo 8 do livro de Atos. Filipe foi o diácono evangelista usado pelo poder de Deus. Há registros interessantes entre os versículos 6 e 8. Pelo poder de Deus, o povo ouvia a palavra de Deus, e pelo poder de Deus via os sinais e as maravilhas que eram feitas através da vida de Filipe. Filipe, no capítulo 8, versículo 6, mostra que Filipe foi usado para libertar as pessoas dos espíritos imundos, foi usado para fazer paralíticos e coxos voltarem a andar. Filipe curava e, além de curar, pregava, e além de pregar, ele causava grande alegria, como registrado no versículo 8. Filipe era então um diácono comprometido com a pregação, era um diácono usado pelo poder de Deus e era também um diácono sensível à voz do Senhor. Versículo 26, o anjo do Senhor fala a Filipe e ele logo atende. Vai para onde Deus manda. O diácono que é sensível à voz do Senhor, vai para onde Deus manda. O diácono que é sensível à voz do Senhor, faz o que o Espírito Santo diz para ele fazer. O diácono que é sensível à voz do Senhor ensina a palavra e anuncia Jesus. Foi isso que Filipe fez. Filipe deixou o lugar onde estava e foi para o deserto para evangelizar um homem
que Deus o mostraria depois. Diz a palavra de Deus que mesmo sem ter um propósito definido, Filipe obedece e vai correr ao lado do carro daquele homem. E depois diz a palavra de Deus que ele explica, anuncia e evangeliza aquele homem que se converteu e foi batizado. E diz a palavra de Deus, finalmente, no versículo 40, que milagrosamente este diácono chamado Filipe vai ser achado agora na cidade de Azoto. E em todas as cidades que ele passou anunciando o evangelho. Que maravilha a vida de Filipe. Que os diáconos que nós temos hoje espelhem suas vidas na vida deste diácono chamado Filipe, um homem comprometido com Deus, com a palavra de Deus, usado pelo poder de Deus, obediente à voz do Espírito Santo. Que todos nós que somos servos sejamos assim, comprometidos com o evangelho do Senhor e comprometido com o Senhor do evangelho. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.